semana quem veio aqui bater um papo comigo é a nutricionista Isabel Rosário. Ela já esteve aqui antes e muita gente já conhece, né? Ela é moradora de Maricá com especialização também em gerontologia e nutrição clínica e fitoterápica, trazendo o tema compulsão alimentar e alimentos ultraprocessados. Olá, família TVI, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira a gente aqui novamente, né, com o programa Bate-Papo com Vera Lúcia, que também agora tem reprise às sextas-feiras às 12 horas. Então fica ligadinho aí, tá bom? Bom, já gratidão aos nossos patrocinadores, todos eles, inclusive também a Westlink Tecnologia 100% fibra ótica, parceira da TVI desde o início. Quem quiser conhecer o trabalho deles, entre em contato pelo 0800 718 7875 ou 3952 5273. Bom, lembre-se de acompanhar a TVI em qualquer lugar que você estiver, diretamente no seu celular, no seu tablet, na sua TV Smart, pelo aplicativo TV Digital, Orbe TV, Unique TV, CXTV, TV Box, no novo canal do YouTube, canal TVI Itaipuaçu, porque o antigo foi hackeado. Então corre lá e se inscreva nesse novo, ative as notificações para ficar ciente de tudo que acontece aí através da TVI. Lembrando também para vocês acessarem o nosso site, que é o www.tvitaipuaçu.com.br, onde vocês vão encontrar as fotos e a matéria na íntegra. E também para quem gosta de música, Rádio Pix Web, lá você encontra músicas sensacionais do grupo TVI. E também, se você quiser fazer uma propaganda da sua empresa, entre em contato com a gente, venha conhecer o nosso trabalho, 021 994 128509 ou 99314 4124. Esta semana quem veio aqui bater um papo comigo é a nutricionista Isabel Rosário. Ela já esteve aqui antes e muita gente já conhece, né? Ela é moradora de Maricá com especialização também em gerontologia e nutrição clínica e fitoterápica, trazendo o tema compulsão alimentar e alimentos ultraprocessados. Vamos saber aqui com ela qual a definição da compulsão alimentar. Obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre bom estar aqui com vocês. E esse é um tema bem interessante para a gente conversar hoje. Então fala pra gente como é que é essa definição da compulsão alimentar, Isabel. A compulsão, na verdade, é um transtorno. A sigla é TCA, transtorno da compulsão alimentar. É uma doença emocional, como todos os transtornos, e tem várias situações, a gente pode classificar até anorexia, bulimia dentro desse grupo. A anorexia é a ausência, né? A compulsão é comer muito, a anorexia é não comer, mas está dentro dos transtornos alimentares. A Organização Mundial da Saúde, esse ano, ela fez uma pesquisa e 48% depois da pandemia no mundo hoje em dia apresenta algum tipo de transtorno alimentar. Isso em função do que nós passamos de estresse, de ansiedade, de mudança de hábito. Então é uma doença do emocional, do comportamento. E qual que está mais em alta? A anorexia ou a compulsão, que a pessoa come demais e acaba engordando? A compulsão é sempre um percentual maior. É mesmo? É. Teve uma época que a anorexia estava em alta, né? Sim. Ainda tem um percentual porque por conta do modismo, das redes sociais, essas meninas novinhas, elas ficam presas a esse padrão, né, de magreza, mas também tem muito esclarecimento. Mas a compulsão, ela acaba atingindo, porque ela pode ser um período ou por um período maior, por um período longo. Isso aqui é triste, né? E como identificar essa compulsão? Ela dá sinais? Sim, porque como é uma doença do comportamento, a própria pessoa,
ela pode sentir que está num processo de tristeza, de estresse, sabe aquela frase, enfiar o pé na jaca? Uhum. E aí ela acaba comendo mais. Mas o que caracteriza mesmo para a gente identificar, e uma pessoa da família pode também perceber, é quando a pessoa come exageradamente, come sem fome. Ou da hora está comendo. Exatamente, acaba de almoçar e daqui a pouco já quer comer outra coisa. Eu tenho 2 exemplos para contar. Eu atendi um adolescente e a família me sinalizou que ele acabava de almoçar e almoçava bem, e aí ele ia lá no saco de pão, pegava um pão, abria o pão e colocava o que sobrava do arroz dentro do pão e comia. Então é realmente uma ganância muito grande por comida, né? E tive uma outra que ela falava que não fazia doce em casa, porque se ela fizesse o pudim, ela comia 3/4 e o marido comia 1/4 do pudim. Então ela falou que ela não podia fazer. E essas 2 pessoas apresentavam esses 2 casos com sobrepeso. Então é isso aí que gera ganho de peso, pode gerar outras doenças, as DCTNs, que são as doenças crônicas não transmissíveis, o diabetes, enfim. E eu digo sempre, Vera, o peso, você faz uma conta, se durante o mês você ganhar 1 quilo, no ano você ganha 12. Mas quem tem compulsão normalmente ganha em média 2 quilos por mês. Então no final de um ano você já está com 24 quilos a mais. Meu Deus do céu. Quando não ganha mais, né? Exatamente. Então o familiar ele tem que tomar cuidado, olhar, e olhar que isso não é frescura. Ter um olhar de acolhimento, de ajuda. E essa pessoa tem que procurar uma ajuda. Se ela própria não estiver se sentindo nessa situação, quem observar deve conversar e orientar para procurar essa ajuda. E é até bom também tentar evitar de fazer certas coisas, né, gostosas, para também ajudar, né? Porque não adianta eu comer e você que não pode comer ficar olhando e sentir vontade de comer, né? Exatamente, a família pode ajudar nesse sentido. Se certeza. tem uma pessoa com a compulsão, e a compulsão, gente, é doença, é um transtorno, é uma doença do comportamento que pode levar à situação mais séria. Você já pensou aquele estado de obesidade mórbida? Porque o caminho é esse, vai engordando, engordando, e a pessoa chega no baixa estima, e só vai ganhando peso, ganhando peso. A compulsão leva a isso e a outras situações também. Né? É muito triste, a gente tem que ficar sempre de olho, né? Sim. Agora, como e quem trata esse transtorno compulsivo alimentar? Não é qualquer médico que trata essa doença, né? Porque é uma doença, não deixa de ser uma doença. Sim, o transtorno não é um caso simples, ele deve ser tratado por uma equipe multidisciplinar, que pode ser um médico, nutricionista, psicólogo, educador físico. E a pessoa, quando procurar ajuda, pode procurar um desses profissionais. Já dá o início, pontapé. Exatamente, que daí ele faz o encaminhamento. Se procura uma nutricionista clínica e ela tiver um olhar crítico, ela já vai perceber que tem que encaminhar para o médico, que às vezes precisa de uma medicação, sim. E o médico, por sua vez, encaminha para um psiquiatra. Às vezes toma uma medicação junto com todo outro acompanhamento. Fazer atividade física, não dá para fazer só uma coisa isolada. Se for confirmado o TCA, o transtorno da compulsão alimentar, esse tratamento ele tem que ser feito por equipe multidisciplinar. E tem um exame próprio para identificar se é mesmo TCA? O comportamento. Só o comportamento O psicólogo pode dar o parecer, a nutrição pode, exatamente, a nutricionista pode também dar um laudo que esse paciente não está acompanhando o plano alimentar, e o próprio médico vai também fazer um diagnóstico de todo esse histórico, de toda essa equipe. Então precisa de um olhar mais criterioso. Isabel, você como nutricionista, qual é a relação dos alimentos ultraprocessados no transtorno alimentar? São muitos, né? São. Meu Deus. Hoje, os estudiosos, os pesquisadores, eles apontam uma relação bem significativa com relação a essa doença. Porque, como nós já falamos, é uma doença emocional e esses alimentos, ele tende a ser viciantes. Por quê? Eles são alimentos com uma quantidade grande de açúcar, de gorduras. E
que também contribui para o aumento de peso. Ele dá uma saciedade, você se sente bem, você come ainda mais, né? Come mais. Come mais e são saborosos, porque a indústria tende a cada vez aprimorar para que ele atraia esse público, e o público da compulsão, ele escolhe determinados alimentos e ele come sem parar. Então, se eu te der um exemplo das batatas, do fast food, dos biscoitos, das gorduras que estão embutidas em muitos alimentos. Então, são alimentos que não têm um valor nutricional, não tem fibra, pouca matéria-prima e acaba sendo viciante. Inclusive o chocolate, né? Que é uma tentação, né? As pessoas caem dentro do chocolate. Sim, o chocolate, quando ele é 70%, ele é até benéfico. Eu gosto muito, mas tem gente que não gosta de chocolate amargo. Exatamente. E quando come sem parar. Come compulsivamente, literalmente, né? Então... As pessoas costumam dizer que o chocolate, eu tô triste, eu como chocolate, fico alegre. Mas aí tem um perigo da diabetes e outras coisas mais. Exatamente, tem que ser para consumir no controle, não pode consumir exageradamente. Só um pedacinho, gente. Então vamos esclarecer um pouco mais sobre esses alimentos ultraprocessados. Os ultraprocessados, ele tem um pouco de matéria-prima, ele tem um pouco do alimento, mas é muito pouco. E aí ele acaba tendo uma quantidade maior de aditivos, emulsificantes, todos os aditivos químicos, corante, e que não faz bem para a saúde. Então ele é muito energético, como já falei, tem bastante açúcar e bastante gordura, mas que não faz bem para a saúde, só malefícios para a saúde. Quando você vê um rótulo em que é tipo, você vai consumir e está escrito assim, tipo manteiga, mas não é manteiga. Tipo, vou chutar aqui, tipo feijão, mas não é feijão. É o que então? É um alimento que a indústria colocou ali aditivos químicos e ela formulou esses alimentos. Para a criançada, aqueles chocolates, aqueles biscoitinhos, tudo isso, ele tem uma série de malefícios que as pessoas não têm noção. As mães, se soubessem, evitaria. Pode comer de vez em quando? Pode de vez em quando. Se está numa viagem ou está numa brincadeira com a criança, dá um pacotinho, tudo bem. Agora, não tornar isso um hábito. Mais um exemplo, eu fiz um trabalho com um professor, uma pesquisa, meu professor estava fazendo doutorado, e tinha uma avó, ela comprava uma caixa de batata para levar para a criança. Todo dia ela dava um pacotinho de batata para a criança levar. Resultado? A criança com colesterol alto com 15 anos de idade. Então, tem que ter muito cuidado que o ultraprocessado ele não faz bem. Não estou dizendo aqui, condenando o industrializado. Há uma diferença. O industrializado, quando você vê no rótulo, contém matéria-prima. Vou dar 2 exemplos. Sardinha em lata. Tá lá. Tem o peixe, tem a sardinha. Tomate pelado. Tem lá o tomate. Então você tem matéria-prima naquele industrializado. Agora você come, por exemplo, hoje em dia o pão de forma. Tem até a matéria-prima que é a farinha de trigo. Mas já viu a quantidade de aditivo que tem hoje, a duração do pão? E para durar precisa de quê? Bastante aditivo químico, conservantes, para poder ter essa duração de prateleira. A mesma coisa nos biscoitos para criança. Tem alimento ali, se você pegar um biscoito desse skinny da vida, quando você olha no rótulo, tem palavra que está escrita em grego. Você não entende nada. Então, e as pessoas não têm tempo mais para ler, né? Eles vão no mercado, saem pegando o que tiver na frente, vai levando, às vezes deixa até a criança escolher, levar. Exatamente. E é assim que está funcionando, né? É isso mesmo. E no caso, o que você indicaria para as mães para mandar de merenda para as crianças? Nós já falamos sobre isso uma vez, foi bem legal. Sim. Mas eu acho que dá para, nesse contexto, a gente falar, sempre ter o cuidado de priorizar frutas, verduras, e no lanche para as crianças dá para priorizar, dá para fazer um biscoito em casa, dá para fazer um sanduíche, dá para fazer os bolinhos com batata pode comer à vontade, pode fazer coxinha com batata, bolinho. A batata pode? A batata pode porque ele é um complexo, é um carboidrato complexo, então é importante para a criança, colocar uma castanha para a criança, levar uma frutinha cortada, então esquecer esses biscoitos que não está contribuindo para a saúde, só fazem mal, exatamente.
Tristeza, né? É. Bom, a Isabel vai deixar as considerações finais dela aqui e ela vai falar um pouquinho, né, de algumas coisas que a gente, de repente, não falou aqui no conteúdo e que seja importante também. Vai deixar o endereço eletrônico, o contato, se quiser saber mais, ela tem um grupo também no WhatsApp, tá sempre dando as receitinhas lá, show de bola, hein? Eu acho que nós falamos um resumo, porque é um tema bastante extenso. Cada dia tem artigo científico. Esses artigos que eu li ultimamente são artigos de 2022, então não é texto. Não não é até texto. mais, né? Novo, né? Não é texto da internet, não. É artigo científico que trata desse tema. Uhum. E uma coisa importante é que a pessoa, quando procurar ajuda, tem que ter uma identificação com o profissional de saúde. Se ele tiver identificação com o nutricionista, ele vai obedecer o plano alimentar. Se ele tiver uma empatia com o psicólogo, ele vai se abrir com o psicólogo e ele vai aceitar os encaminhamentos que esse psicólogo fizer. Então isso aí já é muito importante. Agora, deve procurar. O importante é dar o primeiro passo. Uhum. Ele tem que procurar, que se sentir bem, que tomar essa consciência. E só um profissional vai fazer com que ele tome consciência de que ele tem um problema grave e que esse problema ele deve ser tratado. Ele pode ser pontual, como eu falei. Você pode, num determinado momento, estar passando por uma tristeza, por um estresse, comer um pouco mais. É diferente. O transtorno compulsivo alimentar, você percebe que a pessoa, durante a semana, ela tem 2 ou 3 dias em que ela come exageradamente, está perdendo o controle. Ela até tenta um dia ou outro, mas ela não consegue. Porque se ela não tiver uma ajuda de profissional da saúde, ela não vai conseguir sair desse caminho. E volto a dizer, o familiar precisa ajudar, como você colocou, ajudar com as preparações que faz dentro de casa, ajudar nessa conversa, no acolhimento, não encarar isso como uma frescura. Isso não é frescura, isso é uma doença séria que pode levar a situação muito mais grave. Triste, né, gente? Então, se a gente ama, a gente tem que cuidar, né? Exatamente. Pois é. Você tem endereço eletrônico? Sim, eu tenho o Instagram, que é o Isabel com Z, Rosário 3. E se alguém quiser me procurar, o Facebook também é Isabel Rosário. É mesmo link? É só me procurar. Se quiser também, o telefone é público, está lá no meu Instagram. É 21 9 8898 6289. Esqueceu de anotar? Corre perto do caderninho que ela vai repetir. 988986289. Então, gente, é só seguir a Isabel lá, ela tem Instagram, Facebook, também no WhatsApp ela de vez em quando tá dando as receitinhas lá maravilhosas, dando as dicas lá, show de bola. E também se precisar entrar em contato por algum motivo, né? Quer deixar beijinhos? Eu sempre falo, eu sempre tenho quando eu venho aqui tem a minha família, meus amigos, o pessoal do meu grupo está sempre acompanhando, depois ficam me mandando lá recadinho, que gosta de me ver aqui. Eu fico muito feliz mais uma vez por participar aqui com vocês e a gente poder esclarecer alguma coisa para esse nosso público, que é muito importante. Esse foi um tema bem importante, Vera, que você escolheu. E a gente também vai voltar aqui mais vezes para falar outros assuntos também. E outra coisa, gente, eu quero agradecer a Isabel aqui que trouxe um chocolate maravilhoso lá da Bahia, né? Olha, eu vou degustar, vocês vão ficar com água na boca aí, mas não vai ser agora. Eu quero deixar meus beijos aqui também para Sabrina Silva, Érica Meg, Sônia Lopes, Valéria Pacheco, também a Sofia Cardoso, e também as crianças maravilhosas, né? Meus netinhos, Antônio Pietro, Beatriz da Silva, tem o Paulo e tem um a caminho aí, né? O Pablo Silva e tem o Miguelzinho que está a caminho. Seja bem-vindo. Um beijo para vocês também que sempre tá curtindo a gente aqui. Fica com Deus e uma boa semana.